Agora a gente vai para a parte mais prática desse assunto da sexualidade saudável para bebês. Então, de 0 a 3 anos. Então, vamos lá. Vamos aprender aí com o time. Tem essa dinâmica que se chama apresentando o corpo. Então, como é que essa dinâmica é feita? Então, primeiro passo é você colocar a criança sem roupas em frente ao espelho. E aí você apresenta as partes do corpo dela, falando positivamente de cada uma delas. Então você aponta. Essa atitude aí é muito importante, gente. Por isso que está em caixa alta aqui, para você apontar, não é para você tocar, certo? Você aponta para as partes íntimas e pergunta, num tom de brincadeira: de quem é esse bumbum? De quem é esse pênis? De quem é essa vulva? Usar mesmo os nomes científicos, certo? E a cada pergunta a criança já vai respondendo se ela conseguir falar. Ela vai dizer meu, minha. E é importante você encorajar também com respostas. Você dizer, é isso aí, filho, são todos seus. Seu corpinho é todo seu, sabe? Você dizer isso reforça a criança que o corpo, de fato ali, claro, além de ser templo do Espírito Santo, é algo dela, é algo que ela pode cuidar, que ela pode zelar, sabe? Então, a gente está reforçando aí o valor que o nosso corpo tem. Você pode perguntar também, quem pode tocar nessas partes especiais? Você apontando para as partes íntimas, você pode fazer essa pergunta. E só pode tocar para quê? Limpar e passar remédio. Ou seja, cuidado, né? Algo ligado aí à saúde. E então você reforça isso daí. Então só para cuidar mesmo. Outras frases que podem ser usadas. Pode dizer, ó filho, seu corpo é o que guarda o seu coração, seu pulmão, suas mãozinhas, tudo isso forma o seu corpo. Seu corpo também é a sua casinha, é onde mora a sua mente, sua cabeça. Então você vê ó, nessa frase aí, que tá trabalhando não só a questão física, mas também a questão mental, psicológica, né? Então dizer que tudo isso aí tem importância. Sabe, filho, o seu corpo é aqui, né? Repetindo a mesma frase, tá aqui. Eu acho que está repetido aqui só para você fixar mais, né? E aí vem aqui a segunda parte que diz o seguinte, que partes íntimas devem ser tratadas como partes especiais mesmo. Então, sempre tratá-las de forma positiva. A ideia é que a criança tem, às vezes, de suas partes íntimas muitas das vezes é negativa por conta dos ensinos que vieram desde dos avós, do bisavô. Não sei se você já ouviu, né? Isso, eu já viu alguém agindo dessa forma. Não toca aí não, aí é sujo, tá cocô. E você vê frases assim, o que que vai, né, criando na cabeça de uma criança ouvir frases assim. Isso é sujo, isso é ruim, não toca aí e tal. Eu pergunto para você, né, que é adulto, o que, que isso pode estar gerando, que imagem isso pode estar gerando das partes íntimas para uma criança, né, de repente ali para um pré-adolescente, quando ele ouve isso. Então é muito importante a gente reforçar que são partes especiais, por isso que existem roupas especiais para essas partes, né, que são as roupas íntimas, e elas precisam de cuidado, assim como qualquer parte do nosso corpo. E não trabalhar usando esse tipo de frase, porque é, veja só, a criança ouvindo isso desde criança, aí quando ela cresce, se torna um jovem, se casa, qual vai ser a imagem que ela vai ter quando ela tiver na lua de mel dele, né? Agora como indivíduo, como alguém adulto crescido, vendo a sua parte íntima, ali de frente com a sua esposa, vendo a parte íntima dela. Entende? Então, todo o nosso corpo foi criado por Deus. Os nossos olhos, os nossos ouvidos e as nossas partes íntimas também. Eu não chego tocando no meu ouvido e ouço de alguém, não toca aí não, aí é sujo, aí é ruim. Imagine só, né? Que imagem, que conceito eu vou ter a respeito do meu ouvido se eu ficar ouvindo isso o tempo todo. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 18:21 que morte e vida estão no poder da língua, e quem bem o conhece comerá do seu fruto. Então, que as nossas palavras possam gerar vida para as nossas crianças, para as nossas famílias e para as pessoas que convivem conosco, certo? Então,
A ideia que a criança tem de suas partes íntimas diz muito como ela vai lidar com as questões do corpo, da sexualidade e da prevenção ao abuso sexual. Então, existe uma observação importante aí. Essa dinâmica do apresentando o corpo deve ser feita dentro do cotidiano da criança. Então, é uma alternativa de se aprender sobre sexualidade de uma forma leve, sadia e divertida, e pode ser feita na frente do espelho mesmo, como eu já falei aqui, né? É, aí após um banho, antes do banho, né? Então, são algumas observações aí. Essa dinâmica deve ter a forma como os pais e os responsáveis se sentem mais tranquilos em fazer. Então, a gente não está forçando ninguém a nada aqui, é apenas uma sugestão, uma apresentação. Você pode começar aos poucos mesmo, vá sentindo a criança também. Isso é muito importante, né? Ter esse feeling, né? Sentir um ao outro. É importante adaptar essa dinâmica também à realidade familiar e ao desenvolvimento da criança, ok? Então, outra abordagem também que pode ser feita é durante a troca de fralda ou banho. Então, é importante falar para a criança o que você vai fazer com o corpo dela. Isso trabalha nessa questão do respeito pelo corpo do outro. Então, use frases como: agora, mamãe ou papai vai limpar você e cuidar do seu corpo. Enquanto estiver limpando as partes íntimas, fale para sua criança que são partes especiais e que devem ser tocadas com carinho, que é o tal do toque do bem. Você pode até fazer a dinâmica com ela, né, do toque do bem, falar também do toque do mal, um pouquinho. Mesmo que ela não entenda, mas só o fato dela estar te ouvindo a respeito daquilo e você estar falando, já são palavras que já estão, de certa forma, sendo faladas, sendo assimiladas, uma ideia, um conceito que já está sendo assimilado ali desde cedo, ok? E você, como pai e mãe, também já acaba ensaiando, de certa forma, né, como falar sobre a educação sexual, porque já vai quebrando, né, esse gelo, essa vergonha, esse medo que às vezes até a gente tem, porque não ensinaram de repente isso pra gente, entende? Então é importante. Cada um, né, em seu contexto, em sua realidade. Nomeie cada parte íntima. Então, você está dizendo aqui, né? Aqui tem alguns exemplos de frases. Está na hora de lavar seu bumbum. Vamos lá. A sua vulva precisa ser limpinha. Vamos cuidar dela. Seu pênis vai ficar bem cheiroso depois que o papai e a mamãe limpar. Então, passe uma visão positiva do corpo. Não expresse nojo quando a criança fazer cocô ou xixi, por exemplo. Então, é até uma dúvida, né, de algumas pessoas. Devo só usar os nomes científicos? Não posso usar apelidos? Mesmo que você use apelidos, né? Sei lá, Pepeca, Xoxota, Piu-Piu. Fale o nome científico para a criança saber que é o nome daquilo ali, sabe? É importante, o nome daquilo ali, entendo, o nome do órgão, né, em si. Porque é o nome correto, é um nome que de fato o certo, né? O científico, entende? Então fale, é importante ele saber, não esconda isso dele, certo? Por mais que seja um nome que não esteja tão comum no nosso dia a dia, mas é importante saber. Mesmo que você fale o apelido e do lado um nome científico também é uma outra alternativa, mas fica aí a a ideia, né, a sugestão. Então, essa questão de expressar nojo quando a criança faz cocô e xixi, por exemplo, é uma questão realmente assim muito complexa. Por quê? Porque para pensar comigo, se essa criança ela está colocando o xixi dela para fora, o cocô dela para fora, isso mostra que ela está saudável, não é verdade? Ou seja, isso de certa forma é bom. Então você vê aí o exercício da gratidão, mais uma vez, trazendo saúde para as nossas emoções e para os nossos relacionamentos. Então a gente expressar a gratidão, poxa, meu filho está produzindo isso aqui, obrigado, Senhor, porque tem muitas crianças que passam por dificuldade para colocar isso aqui para fora. Eu conheço mesmo o caso de uma que está passando por esse tipo de problema e, meu Deus, os pais
tem que estar no hospital, às vezes tem que estar usando uma sonda para poder, enfim, colocar aquilo ali para fora. É um trabalho, é um desconforto, então agradeça, sabe? Agradeça e isso acaba gerando também uma visão positiva para a criança de que aquela parte do corpo dela está deixando ela saudável. E se você coloca uma visão de nojo para a criança, ela vai. Qual é a imagem que ela vai ter da parte íntima dela? Poxa, meu pai olha para a minha parte íntima e quando ele olha, ele sente nojo. Então, o que isso produz em mim? Você está entendendo? Então, são algumas perguntas que eu estou trazendo aqui para você que são importantes para a gente parar um pouco para refletir, sabe? Quais sementes a gente tem semeado ali durante o cotidiano. Esses sentimentos, por mais que eles não sejam externados em palavras, às vezes pelo jeito, né, como a gente reage, as nossas expressões, é comprovado cientificamente que a maior parte da nossa comunicação é não verbal. O que é isso? É uma comunicação que não é falada, é uma comunicação que o corpo mesmo comunica ao outro ali e a criança ela consegue perceber muito bem isso, sabe? Então é importante a gente prezar por isso também, certo? Por essa comunicação não falada, uma comunicação não verbal sadia, certo? Então, o poder da mensagem de cuidado com o corpo. Isso vai transmitindo para a criança o cuidado que ela tem que ter com o corpo dela. Então, você vê que isso tudo é passado enquanto você está ali, trocando, enquanto você está cuidando. Então, meu pai está me dando, ou minha mãe está me dando um exemplo para mim do que eu preciso fazer futuramente quando eu já tiver uma certa autonomia corporal e eu mesmo cuidar do meu corpo futuramente, entende? Então é essa mensagem que está sendo passada enquanto você cuida do corpo da sua criança de forma saudável, se comunicando de forma saudável também. Observação importante: a partir de 1 ano e 6 meses até 3 anos, a criança não percebe o cocô como um dejeto, mas como uma obra-prima, por incrível que pareça. Por quê? Porque para ela, a primeira grande produção de seu corpinho é o cocô. Inclusive, tem uma indicação de um livro aqui, que eu vou, logo mais ao final, vou falar para você, que fala um pouco a respeito disso, certo? Então, imagine só que você tenha pintado um quadro bem lindo e alguém diz, que nojo de quadro, cara. Então, é muitas das vezes isso que a criança ouve de alguns responsáveis, de alguns adultos. Então, não desvalorize o cocô da criança. Não use expressões como que nojo, sua fralda está suja, não acredito que você fez xixi na roupa, na cama de novo. E frases assim podem passar para a criança que suas partes íntimas, que eliminam xixi e cocô, lhes trazem vergonha e entristecem, incomodam seus pais irresponsáveis. Então, com isso, a criança pode produzir uma visão distorcida e negativa do seu corpo e especialmente das suas partes íntimas, ok? Então, o que você pode falar? Você pode usar frases como: filho, está na hora de trocar sua fralda, ela está cheia. O filha, seu corpo está funcionando bem, olha que coisa boa. Eita, que cucuzão que você fez. Filho, vamos tomar um banho para deixar seu corpo cheirosinho. Então, use essas frases. E sobre a questão do fazer o xixi na cama. Tem um caso de uma criança que ela ficou tão assim angustiada porque os pais estavam realmente pressionando muito ela por conta do xixi que ela estava fazendo. Durante uma certa fase, né, as crianças elas fazem, por quê? Porque ainda não existe o controle de uma estrutura no próprio corpo chamada de esfíncter, que é a estrutura responsável aí por dar esse controle, sabe? De colocar o xixi para fora. E essa criança ficou tão angustiada que ela não dormiu durante várias noites. Ela ficava sem conseguir dormir e ficava contando os minutos para ver o sol nascer e logo aquela angústia acabar, porque ela sabia que no outro dia a mãe, o pai iria reclamar com ela, iria brigar com ela, né? Então você imagine, né? Os danos emocionais e também físicos, porque foi insônia, né? Essa criança ficou vítima de insônia. E ela foi parar no consultório dessa psicóloga que contou esse caso e eu estou repassando aqui para você. Então, a criança não faz xixi na cama porque quer,
mas porque não aprendeu a controlar o esfíncter urinário, ou por algum aspecto até psicológico também. Então, é importante, como adulto, você buscar formas de proteger o colchão. Não exija da criança o que não depende dela e não a envergonhe ou puna por ter feito xixi na cama. Isso pode levá-la a ter uma relação de decepção e raiva com seu próprio corpo, inclusive com suas partes íntimas, que estão sendo a causa, na cabeça dela, a causa daquele problema na vida dela. Você está entendendo? Leilione Rocha atendeu um caso de uma criança que ficava com medo do dia amanhecer, quando tinha percebido que tinha feito xixi na cama por conta das ameaças dos pais. E é justamente esse caso que eu contei para você. A criança começou a ficar com raiva do próprio corpo, da bexiga, do pênis, e até perguntou para a Leiliane, veja só o que ela disse, por que esse pênis não me obedece, tia? Então, você vê aí as consequências desse tipo de atitude, né? Para uma criança está passando por essa fase. Aí, assim, como eu falei, é uma fase. E caso isso esteja demais, além da conta, e não para, é algo assim que está estendendo-se demais, ou a criança parou de fazer xixi, depois voltou bruscamente, é importante sempre o acompanhamento aí para investigar a causa, que pode ter também, como eu falei aqui logo acima, um aspecto psicológico envolvido, não necessariamente físico, ok? E vem aí algumas indicações de livros sobre sexualidade para bebês de 0 a 3 anos. Alguns eu já falei que eu ia dizer aqui, né? O Cocô Amigo, que é esse relacionado à questão do cocô, inclusive trabalha a questão do desfraude de uma forma lúdica. Então, se você quer trabalhar essa questão do desfraude, o que é isso, Michael, desfraude? É o processo, né, de retirada que eu digo, de substituição da fralda, né, pelo uso das roupas, enfim. Então, a criança vai deixar de usar a fralda ali. Então, tem um processo para isso acontecer de forma saudável e não gerando angústia ou, enfim, alguns tipos de problemas, porque é um processo assim que precisa de uma certa atenção, viu, gente? Então é importante aí uma certa atenção nesse processo aí de desfraude. Pipo e Fifi para bebês, prevenção de violência sexual para crianças de 0 a 3 anos. Tem cada de atividade aqui que dá para você fazer, pinta, recorte e cole, então tem muita coisa aqui, é bem legal esse livro. E o Kiko e a Mão também, é bem interessante aqui, prevenção de violência sexual para crianças de 0 a 3 também, ok? Então é isso, esse conteúdo fica aí fechadinho, de forma prática. Aqui não tem só teoria, tem prática também para você. Espero que tenha contribuído e fica aqui com a gente que tem muito mais. Valeu!